programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, direto da Casa de Bar, verá hoje a palestra do mestre cervejeiro Sadi, baterista da banda Nenhum de Nós, falando a respeito da cerveja artesanal. Fique conosco porque vale a pena. Nós temos a presença de uma pessoa que eu vi tocar quando adolescente era. Sadi Unrich vai poder falar conosco a respeito da experiência dele como cervejeiro, falando a respeito dessa arte milenar. Então, com vocês agora, o Sadi podendo conversar um pouco, contando essa experiência. Seja bem-vindo à Casa de Bar, à TV Informativa. Muito bem-vindo, para mim é uma honra poder estar num espaço como esse, num espaço eletrônico e um espaço também de cultura, né, em Lajeado, e uma cidade que a gente teve tantas vezes já, e ainda bem que não faz muito tempo que tu foi adolescente, né? Sendo que a banda Nenhum de Nós, na qual ele é baterista, está fazendo 25 anos, estou certo? Correto, em outubro a gente comemora 25 anos do primeiro show do Nenhum de Nós, que foi em um bar em Porto Alegre. Essa banda gaúcha que escolheu, né, fez a opção de ficar morando aqui no Sul, apesar de tentarem nos seduzir, né, para morar no centro do país. Foi uma opção para a gente não perder justamente a raiz criativa, e eu acredito isso e a amizade dos integrantes da banda como responsáveis por essa longevidade, né? Você sabe que trabalhar com cultura, trabalhar com música aqui no nosso país tem que ser uma questão de vocação, e a gente acabou dirigindo a nossa vocação para isso. Nós nos conhecemos ainda no tempo de colégio, depois da universidade, onde o Entendi fazia engenharia civil, o Carlão fazia arquitetura e eu engenharia química, né? E eu, como sou de origem germânica e um pouco teimoso, né? Sempre se fala que teimoso não é o alemão, é quem teima com o alemão, né? Aí eu resolvi me formei, e aquilo que seria minha profissão, que seria engenheiro químico, né, e o meu hobby de músico trocaram de lugar. Passei a usar da música como minha profissão, e a engenharia química ficou como meu hobby. Tu falaste em cultura, em trabalhar com a cultura musical, tal. Podemos falar de uma cultura de cerveja. Como aparece a cerveja na vida de Sadi? Então, na minha família a gente sempre respeitou muito a cerveja e sempre comemorou com cerveja, e nos ensinaram isso. E a partir desse momento aprendi com meu tio-avô as tradições que ele aprendera com os imigrantes, né? E depois disso, esse gosto, né, pela cultura, por manter a cultura, me levaram a começar a conhecer tipos diferentes de cerveja, e dentro do curso de engenharia química eu conheci o processo, me aproximei do processo, passei a gostar um pouco mais, e com as viagens com a banda comecei a conhecer a diversidade, né? Durante os anos 70, principalmente, início dos 80, a gente teve uma ditadura de sabor, ou de comportamento de cerveja aqui no nosso país, porque o marketing começou a levar a cerveja para aquilo que seria o mais gelado ou o mais barato. E a gente já tinha conhecimento que não era apenas isso. Então, além de uma questão cultural, que é uma bebida que acompanha o homem desde dos primeiros passos do desenvolvimento, desde o momento que o homem deixou de ser nômade para criar as primeiras tribos, a cerveja, junto com o pão, se tornaram uma base alimentar. Tu falas no estereótipo moderno da cerveja, gelado, né, barato e com mulheres muito bonitas, bem diferente da cerveja artesanal. O que é a cerveja artesanal? A cerveja artesanal é, na verdade, como ela sempre deveria ter sido, ou por outra. Como eu falei, as pessoas, assim como o pão, faziam cerveja em casa para o seu sustento, e faziam, como a gente faz coisas em casa, com o melhor que tem para fazer, para dar, né, para a família consumir. E depois que se tornou um grande negócio, a cerveja começou a
a precisar de uma rentabilidade muito grande. Então, aqueles mestres cervejeiros que aprenderam as técnicas, né, tradicionais, eram obrigados pela concorrência da indústria a extrair da cerveja um pouco mais. Aí se criou toda uma química específica para isso, uma maneira de pensar a bebida não como exatamente um complemento salutar, e sim como uma maneira de ganhar dinheiro. E aí aconteceu? Se criou todo um mercado, né, de alto consumo, e a cerveja artesanal ao contrário, ela preza por uma quantidade menor, uma qualidade menor, com insumos, né, também de alta qualidade e sem aditivos químicos ou de conservantes, que é o principal para a nossa saúde. Aí sim a cerveja pode ser considerada um alimento funcional, assim como o vinho. Eu estou vendo aqui atrás palavras de burgomestre. Qual a diferença entre um mestre cervejeiro e um consultor cervejeiro? O consultor cervejeiro, de certa forma, é alguém que estudou, né, algumas partes da cadeia cervejeira e acaba conseguindo ter base técnica para poder falar sobre diversos assuntos. Podem ir desde a parte de produção até análise sensorial, né? O mestre cervejeiro já é um curso que pode ser feito na Alemanha, Bélgica ou Espanha, onde o profissional vai aprender a gerenciar uma cervejaria, desde a parte da compra do insumo, a parte de seleção de funcionários, até a parte de produção, rotulagem e expedição. Tem que saber de tudo para poder ser um mestre cervejeiro, né? Do início ao fim da cadeia. E o burgomestre é uma brincadeira que os burgos, né, que eram os pequenos vilarejos, né, nas antigas formações sociais, eles tinham aquele que era o mais velho, aquele que era o mais experimentado, que tinha um pouco de noções de saneamento básico, de questões também de notariais, de cartório, para ajudar as pessoas a se registrar e a registrar os seus bens e seus terrenos, seus imóveis. E aí o burgomestre era aquele que avisava para o pessoal não usar o rio acima da cervejaria no dia de fazer cerveja, para poder continuar sendo tendo um bom resultado. Nós temos aqui o apoio também, a presença de uma cerveja que é conhecida na região, que é a cerveja Coruja, inclusive está em Porto Alegre também, muito bem consolidada em alguns lugares. Eu gostaria que tu pudesse explicar para a gente o que tem de tão especial uma cerveja artesanal, diferente de uma cerveja de grande escala industrial? Bom, há 7 anos, né, Micael, quando começou a Coruja a aparecer em Porto Alegre, né, era fabricada na região, aqui, fabricada em Teutônia, começou um novo conceito, estava começando um novo conceito no Brasil que já vinha do exterior. Foi um renascimento cervejeiro que aconteceu em vários países, e dos quais talvez o que mais tenha se destacado seja os Estados Unidos. Hoje é o paraíso da cerveja caseira, do craft brewery, a cerveja feita de forma artesanal, né? E quando a Coruja resgatou essa tradição, que já foi, aliás, tradição aqui da região, naturalmente a gente acabou se conhecendo e, vamos dizer, militando junto por essa nova realidade. Então, uma cerveja artesanal ela é feita dos ingredientes básicos. Até a gente fez uma apresentação e eu acabo de perceber que eu não sei onde é que eu botei o controle remoto para passar. Então, eu vou pedir auxílio. Muito obrigado. Certo? Cerveja, teoricamente, é um alimento simples, é uma bebida simples, né? A gente precisa de malte de cevada, né? Cevada é um cereal que é autóctone da região do Crescente Fértil, e lá que começaram a ser feitas as primeiras cervejas, ainda na Mesopotâmia. Depois acabou indo para o Egito e dali para a Europa e dali para o mundo, né? Além do malte de cevada, que podem ter várias configurações de tosta, gerando diferentes tipos de cerveja, né? Como dá para reparar. A gente tem o lúpulo. Então, basicamente, é importante entender que o malte de cevada ele vai trazer o corpo para a cerveja e o teor alcoólico e a coloração. E o lúpulo vai trabalhar nos aromas, né, e no amargor da cerveja, que vai fazer o contraponto. O malte, quando ele é trabalhado para fazer a cerveja, ele acaba
tornando uma parte adocicada do líquido. E o lúpulo faz o contraponto, sendo refrescante e dando amargor. Importância também, por ser bacteriostático, o lúpulo é um conservante natural, né, uma flor que se adiciona na cerveja, uma flor como vocês estão vendo aqui, que entre essas pétalas tem um pozinho amarelo chamado lupulina, na flor fêmea apenas. Além de serem as mulheres as primeiras cervejeiras, também só as flores fêmeas conseguem trazer essa refrescância, esse aroma e essa característica de conservante natural, estabilizante da espuma. É isso que a cerveja artesanal tem de diferente. Usando uma quantidade de lúpulo razoável numa formulação, não é necessário agregar nenhum tipo de conservante químico, nenhum tipo de estabilizante químico. Claro que a água é importante também e é um dos mitos. Assim, só pode se fazer uma cerveja boa onde tem uma boa água? Sim, mas uma boa água hoje é contornável. A gente consegue compensar quimicamente uma água que ela fique uma água cervejeira. Para cada estilo tem uma composição química. Tu falaste em mitos na elaboração da cerveja. Quais são os mais conhecidos? Bom, a gente quando fala em mitos, a gente começa a imaginar o que o pessoal pode colocar na cerveja para tentar aumentar essa rentabilidade. Justamente por isso que na Alemanha se criou, aí ainda no século XVI, a lei da pureza, né? A Reinheitsgebot. O Duque Ludwig, da Baviera, percebeu que a cerveja estava sendo feita de uma forma bastante ampla, abrangente, né? Então estavam colocando outros cereais, qualquer outro tipo de material fermentecível na cerveja, e aí ele decretou essa lei que só poderia se usar esses 3 ingredientes, que seria o malte de cevada, o lúpulo e a água, né, de qualidade. A partir daí, a qualidade da cerveja melhorou bastante. E essa lei, na Alemanha, até hoje é seguida. Então, para se chamar de beer, na Alemanha, só pode ser feito com esses 3 ingredientes. Mas a levedura, né? Mas só que a levedura foi descoberta por Louis Pasteur lá no século XIX. Então, isso é a base da cerveja. Tudo que vier fora isso aí é adjunto, né? E algumas escolas permitem. Por exemplo, no Reino Unido, se adiciona cevada sem ser maltada e aveia em algumas cervejas sem nenhum problema, né? Na Bélgica, costuma-se adicionar açúcar para a cerveja ficar um pouco mais alcoólica, que é o hábito da região, e cerejas, né, em cervejas um pouco mais acidificadas, certo? Já no Brasil, né, nós temos uma costa de 8.000 quilômetros que pede cervejas mais leves. Então se adiciona alguns outros cereais, como arroz, né, e high maltose, que vem a ser um açúcar modificado do milho, né, assim como o grits de milho, né, tem a mesma função, e alguns estabilizantes, né, para transformar a cerveja para ela ser um pouco mais barata, na verdade, certo? Então, isso são as verdades. Partindo daí vem os mitos, né? O pessoal fala assim, porque eu morava perto da Brahma, morava perto da Polar, Estrela, e sentia cheiro de repolho. Não tem por que colocar repolho na cerveja, nem para enganar o cliente, porque, na verdade, o repolho ele tem uma carga de enxofre muito alta e é um dos inimigos da cerveja. E o resto, 90% talvez seja água, né? Então, isso aí não. Tem uma fase do cozimento onde realmente tem um aroma, né, quando se adiciona o lúpulo na fervura, que lembra, às vezes, de longe, pode lembrar um pouco o cheiro do cozimento do repolho, mas isso... se alguém viu um caminhão de repolho entrar em alguma cervejaria, era para o refeitório, talvez para fazer chucrute, mas certamente não para colocar na fabricação. Sabão em pó também, muita gente perguntava isso, principalmente quando detectaram algumas ervas mate, né? Tinha uma época que o pessoal colocava sabão em pó na erva mate para fazer espuma, que dizia que a boa erva fazia espuma. Então também perguntavam se na cerveja também o sabão é inimigo da cerveja. Numa fábrica de cerveja só tem sabão no banheiro para lavar as mãos. Toda a asepsia é feita ou com soda cáustica ou com outros tipos de sanitizantes. Sadi, nós vamos ouvir, antes que tu continue mostrando, vamos ouvir uma música desse trio maravilhoso.
Música